bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com a doutora Aline Machado, advogada providencialista e que também trabalha com registros, marcas e patentes. Doutora, bem-vinda ao programa Resenha. Muito bom dia, muito obrigada, Renata. Mais uma vez, né? Mais uma vez, é verdade. Agora, presencial, demorou o nosso encontro, mas saiu. Com certeza. A doutora Aline fala uma coisa muito importante, né? Que são as marcas, as patentes, os registros dos produtos, das logomarcas, né? Desse mundo comercial. Doutora, qual a importância desses registros? Porque a gente vê as pessoas brigando, às vezes porque teve uma ideia antes ou um nome. Qual é a importância do registro propriamente dito? Bom, então vamos começar explicando o que é o registro, né? Perfeito. Primeiro, as pessoas, vamos imaginar que a gente vai abrir uma empresa. Nós duas somos sócias e vamos abrir uma empresa. Primeira coisa que a gente faz, temos que abrir um CNPJ. Certo. Né? E aí depois a gente, vamos fazer o nosso projeto de identidade visual, estamos empolgadas, queremos já criar um logo, né? A identidade ali da nossa marca. E aí abrimos uma loja, colocamos um banner. E aí vocês pensam, já tem uma marca, né? O nome da minha loja. Sim. Mas, na verdade, não tem. Por que que não tem? Porque esse logo, esse desenho, né? Essa identidade visual, ela precisa ser registrada. Ou seja, a gente precisa registrar a nossa marca, o nosso nome, o nosso logo, a nossa identificação. Doutora, vamos pensar assim, a pessoa montou uma loja ali e colocou um banner na frente. Aquele nome fantasia é o que vai ser registrado? Pode ser, mas também acontece assim, lá no CNPJ, né, na junta comercial, ter um nome fantasia, tá? Por exemplo, Renata, um nome fantasia, e aí o nome da empresa é Laura. Por exemplo, tu podes registrar tanto Renata quanto Laura, né? Não precisa ter esta vinculação. Até justamente porque o nome fantasia, às vezes, ali na junta comercial, a pessoa pergunta assim, qual é o nome fantasia? E a pessoa normalmente bota o nome dela. Isso é bem comum acontecer. Então, a pessoa depois que vai fazer um projeto de identidade visual, e aí esse projeto, né, esse logo, e aí a gente já entra numa outra questão que a gente pode registrar tanto só o nome, né, da loja, que é o nosso exemplo, como somente o logo. O logo é o desenho. O logo é o desenho, tá? A gente pode registrar só o nome, só o logo ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, até quando a gente vai dar a entrada do pedido de registro, eu já pergunto, mas é só o nome? Ou tu queres fazer o nome e o teu logo, o teu desenho? Porque até isso é uma questão interessante, que se tu registrar as duas coisas ao mesmo tempo, tu paga uma taxa. Entendi. Ao invés de pagar duas, sem necessidade. Então a pessoa pode registrar o desenho da sua loja e também o nome, ou um ou outro. Exatamente. E aí, como que a gente começa, né, esse processo de registro? É que as pessoas acham assim, Aline, eu fui lá no Google, né, e vi que não tinha ninguém com meu nome. Então a minha ideia é brilhante e ela é só minha. Aí não acho nada, procurei no Facebook, procurei no Instagram, não achei nada, então não tem por que eu registro. Pra que eu vou registrar, Aline? Claro. Né? Só que, na verdade, essa não é uma busca correta. A forma da gente começar é fazendo uma análise de viabilidade, ou seja, verificar dentro do banco de dados do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Que é um órgão governamental, a gente vai fazer 4 buscas bem apuradas dentro desse banco de dados, realmente para verificar se essa marca não está registrada. Porque, vamos lá, o INPI é um órgão a nível nacional. Eu estou em Rio Grande, mas daqui a pouco lá no Rio tem uma loja do mesmo segmento com o mesmo nome. E eu não vou conseguir registrar se a outra marca já estiver registrada. Então, como que eu vou? Não é uma simples busca no Instagram ou no Google que eu vou descobrir isso. Entendi. Né? Então, esse é o passo inicial e o mais importante. Imagina, Renata, que tu vai dar entrada no teu pedido de registro, tu não fez a busca correta, tá? E aí tu entrou com o pedido, pagou a taxa, contratou o profissional, e aí demora lá 5, 6 meses, e aí tu tem um indeferimento, ou seja, o teu pedido de registro é negado porque já tem outra. Porque o Instituto achou a outra marca registrada. No mesmo segmento. Tem que ser o mesmo segmento. Exato. Vou te dar um exemplo, e para todos, né, que estão nos acompanhando, que nunca mais vão esquecer. A gente pode ter nomes iguais registrados, sabia? Mas de classes diferentes. O que são classes? Imaginem segmentos, tá? O INPI hoje ele tem 42 classes de produtos e serviços. Agora, imaginem na cabeça a Lojas Renner e Tintas Renner. Mesmas cores, mesmo nome, mas
segmentos diferentes. Certo. Uma loja de roupas, vestuário, e a outra uma loja de tintas. As duas registradas. Tá. E Mas são- cada uma Exato. no ramo. de Cada uma trabalho. no ramo. Então, isso tu Entendi. podes. O que tu não podes é ter, por exemplo, 2 lojas Renner no ramo de vestuário e as duas com o mesmo nome, as mesmas cores e as duas serem registradas. Não. Ou é uma ou é outra. Às vezes acontece, eu já vi assim um exemplo. Um exemplo lá em Santa Catarina. Meu tio tem uma pousada lá, ele tinha um X nome, mas ele não registrou na época o nome. E aí tinha uma pousada também, eu acho que era em Búzios, se não me engano, com o mesmo nome. Meu tio teve que trocar de nome. Pois Por quê? é. Porque não havia registrado. E isso é muito comum, Renata. Porque às vezes a pessoa assim, ai, eu tô aqui, não tô incomodando ninguém, Sim. tô ganhando o meu dinheiro, não vou investir nisso agora ali, não vou investir, porque na verdade isso aqui não vai fazer tanta diferença prática, né? E aí, na verdade, sim, vai fazer diferença prática. Exatamente. Porque, vamos pensar, quando a pessoa tem um negócio, o que ela pensa? Eu quero lucro, certo? E o registro, ele traz essa possibilidade de ter lucro. Vamos imaginar que hoje eu tenho uma loja de roupas e eu sou feliz com essa loja, ela tá prosperando. Mas daqui a 5 anos, eu quero vender essa loja. Certo. Sabe? Eu quero vender. E aí tu vai lá e diz assim, tá, Aline, eu tenho interesse em comprar. Mas me diz uma coisa, esse teu nome de marca, né, de loja, é registrado? Aí 2 situações, eu vou te dizer, não é. Aí tu vai dizer, bom, já que ela não é, então ela vale X, né? E aí, por outro lado, eu te digo, ela é registrada sim, Renata. E tu vai dizer, não, então ela vale X vezes X. Entendi. Ou seja, uma marca registrada, ela aumenta o patrimônio da empresa. Às vezes pode ser que as pessoas não tenham essa percepção de como é importante, até rentável, ter uma marca registrada. Exato. Na verdade, o que as pessoas pensam? A marca como uma coisa abstrata, né? Uma coisa do imaginário. Sim, é verdade. Né? Uma coisa que tu não toca, né? Que tu não toca, como eu tô tocando na cadeira, por exemplo. Sim. Mas é interessante a gente pensar a marca como se fosse um terreno, tá? Um terreno, tá? Assim, o casal tem um terreno, um deles acaba falecendo. Esse terreno, ele passa como herança, certo? E a marca da mesma forma. A marca, ela é uma propriedade. E a gente costuma dizer, né, que é a verdade, que só é dono quem registra. Sim, e se a gente pensar assim, quando a gente vê um caminhão vermelho com uma coisinha assim branca do lado, tu sabe, é Coca-Cola. É tão forte o registro da marca, bate tanto na gente que a gente já sabe. Tu viu aquilo ali, tu já sabe o que é. Tu viu um M amarelo no logo vermelho, num banner assim vermelho, tu sabe que é McDonald's. Né? Exatamente. Tamanho é a força da marca. Então é importante realmente, porque a marca acaba valendo, né, dinheiro, digamos assim. Exato. É um patrimônio. É um patrimônio, né? Se as pessoas começarem a pensar na sua marca como um patrimônio, com certeza elas vão pensar que não é um gasto. Claro. É um investimento. Exatamente. Assim como tu tens que investir no marketing, né? Tu tens que investir no registro. E eu sempre digo para os clientes, por favor, gente, não comecem a divulgar a marca de vocês sem estar registrada. Claro. Isso é tão comum, Renata, mas é tão comum que tu não consegues imaginar. Assim, ó, diversas pessoas já me procuraram, né? A gente tem muitos processos aí de registro em andamento. Até ontem, eu postei ali nos stories um registro concedido, né? Um registro de uma academia. E quando eles fizeram, vou usar até o exemplo deles, quando eles fizeram um projeto de identidade visual, eles já logo entraram com o pedido. Entendi. Então, quando a academia começou a funcionar, o pedido já estava em andamento. Quando a gente vê um nome, doutora, e nesse nomezinho tem um R dentro de um balão, dentro de um círculo ali, é porque a marca está registrada? Exatamente. E só pode usar, parece óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Só pode usar esse R, Renata, quem tem a marca registrada, tá? E isso é muito importante, porque quando tu tens a marca registrada, tu protege o teu cliente. Pensa comigo, tu tem uma loja de materiais de construção e ela é uma loja incrível, todo mundo quer comprar dessa loja, tá? Isso, sei lá em São Paulo. Aí eu lá em Pelotas abro uma loja também de materiais de construção com o mesmo nome, mas não é a tua. Tu que tem o registro. E eu tô lá vendendo, eu tô usando o teu nome. Tô tendo lucro em função do teu nome, né? Só que na verdade, se tu não usa o Rzinho, mesmo que tu tenha o registro, tu não tá protegendo o teu consumidor. Entendi. Porque, na verdade, ele compra do fulano lá em Pelotas achando que é do outro, né? Então,
totalmente equivocado, né, da pessoa. Sim. Quem tem marca registrada deve sim utilizar esse R, né, justamente para proteger o próprio cliente. E esse exemplo que eu dei, se tem uma pessoa usando uma marca e essa marca está registrada e a pessoa que tem o registro, né, viu, ela pode tá mandando ali umas 3 notificações para essa pessoa acabar parando de usar, né? E se não parar, tem sim a possibilidade de fazer uma ação judicial, tá? Porque é o uso indevido da marca, de acordo, né, com a lei da propriedade industrial, é cabível, né, esse tipo de ação e tantas outras, né, possibilidades judiciais. Então, o que eu digo? Primeiro, registrem a marca, deem entrada antes de sair divulgando por aí, né? Porque depois que a gente divulga, tem uma outra coisa. A minha ideia é incrível, o nome da minha marca é incrível, não registrei. Aí eu divulguei, o outro foi lá e disse, ai, que ideia legal. Sim, Fui lá e registrou. Certo. E aí imagina depois tu ter que tentar comprar a tua própria ideia. Sim, exatamente. Porque isso pode acontecer, né? E uma coisa também que a gente vê às vezes acontecendo são assim, ó, nomes, desenhos parecidos. Sim. Porque isso a gente vê, um monte de gente olha assim, não tem certeza se é ou se não é. Isso pode, é desleal. Vamos falar isso no próximo bloco? Vamos. Então vamos. Gente, vamos fazer um intervalo. Não sai daí, que eu tô te esperando. Voltamos com a doutora Aline Machado hoje falando de registros, marcas e patentes. Doutora, antes do nosso intervalo nós estávamos falando da identidade visual, de nomes que podem ser muito parecidos. Quando acontece isso, qual é a solução? Pois então, isso é uma polêmica, né? Polêmica no mundo dos registros. Na verdade, o que a legislação ela fala, né? A lei da propriedade industrial. Que tu não podes ter, né, um símbolo, um nome, enfim, que seja semelhante a outro. Por quê? Porque isso vai causar confusão. Exato. Tá? Então tu não pode. Mas na prática, como eu falei, né, no bloco anterior, o exemplo das lojas Renner e Tintas Renner. Certo. Né? Óbvio que são coisas muito parecidas, com o mesmo nome, mesmas cores, mas segmentos diferentes. Né? Então, se for de segmento diferente, tem como a gente explicar, né? Explicar, eu digo, dentro do processo, tu peticionar, tarará, e deixar claro, né, essa diferença. E aí entra uma outra coisa muito importante, Renata, que o processo o pedido de registro de marca, ele pode ser feito sozinho, tá? Mas é indicado que se faça por um profissional habilitado, certo, justamente para evitar problema. Vou te dar um exemplo. Tá. Imagina que tu tem uma empresa, tá? E hoje ela vende cursos, tá? Só cursos. Tá. Aí tu vai lá e registra essa empresa, né, com essa marca como empresa de cursos. Pronto, preparatório para vestibular, sei lá. Aí tu pensou passou 2 anos, tu já tem o registro, tá fazendo sucesso, perfeito. Só que aí tu tem uma ideia. E se eu colocar aqui coaching, mentor, terapeutas e outras, vai tu quer acrescentar. Tá. Aí tu me pergunta, Aline, eu posso? Depende. O que tu registrou? Claro. Tu deixou só curso? Não, então a tua marca é uma marca de cursos. Então, o que eu sempre pergunto para os clientes? Tá, tu quer trabalhar com isso hoje? Mas além disso, por exemplo... É melhor estar amplo. Exatamente, Renata. Porque Sim. tu raciocina comigo. Se tu queres registrar uma empresa hoje, né, uma marca hoje, tu já tens que pensar lá na frente. Claro. E se eu quiser trabalhar, por exemplo, prestando mentorias e consultorias? Isso já tem que entrar. Aí tu vai dizer, ai, Aline, eu nem sei o que eu quero fazer e tal. Então, qual é a minha indicação? Vamos colocar o máximo de coisas que a gente conseguir pra proteger a tua marca. Porque daqui a pouco tu vai querer fazer. Sim. E aí, ou tu vai ter que gastar com outro registro, se não precisaria, né? Claro. Ou daqui a pouco tu vai estar usando aquela marca como marca de consultoria e tu não tem o registro. E aí tu pode ter um problema, porque daqui a pouco outra pessoa vai ter o registro, enfim. Ou seja, a gente tem que trabalhar com evitar Exatamente. E a gente está falando muito de registros. Agora, qual a diferença entre uma marca, um registro, uma patente, um desenho industrial? Porque às vezes tem essa né? Vou registrar, mas você não sabe se vai registrar a marca, ou o desenho, ou a patente. Como é que tem essa diferença, doutora? Vamos lá. O desenho industrial, ele está dentro do INPI,
Tá? Dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A marca também está. Tá? A patente, ela é, no geral, né, ela é registrada na Biblioteca Nacional, dependendo do que for. Tá? Por exemplo, um projeto autoral, uma música, alguma composição, na Biblioteca Nacional, não é dentro do INPI. Mas dentro do INPI nós temos as patentes. Mas tem patentes, isso. Sim, também. Então, a patente ela é uma invenção. É uma coisa que não existe no mundo. Pensa uma coisa que não existe. A pessoa desenvolveu lá, daqui a pouco, aqueles baldes dobráveis. Isso aí seria um desenho industrial. Mesmo balde que a gente pode pegar... Ao meu ver, isso seria mais para um desenho industrial. Tem muitas coisas que tem debates, né? Mas ao meu ver, seria mais para um desenho industrial. Uma garrafa também tem desenho? É uma coisa técnica. O desenho industrial, ele tem que ter altura, dimensão, ele é técnico, ele é uma coisa muito técnica. E necessariamente ele tem que ter alguma utilidade, esse desenho industrial? Tem que ser para servir alguma coisa, um balde, uma caneca, Em regra, sim. Certo. Né? A marca, a forma mais simples de explicar o que é uma marca. Imaginem uma loja de roupas e aquele banner na frente. Aquele banner tem um nome e aquilo, né, vai ser registrado, registrável. Tá? Tem coisas que a gente não pode registrar, por exemplo, não pode utilizar, não pode registrar, não pode utilizar na nossa marca. Por exemplo, o brasão do Brasil. Né, os símbolos, alguns símbolos brasileiros, né, que são a bandeira. Enfim, tem coisas que a gente não pode, tá? Alguns palavrões, vamos dizer assim, não palavrões, mas palavras, né, nesse sentido, que poderiam ser confundidas, né? Não pode. Então, lá... E como é que as pessoas fazem nesse momento agora da Copa? Vamos pensar. As pessoas estão usando bandeirinha da Copa em camisetas. Isso pode? Não, isso pode, né? Porque é um símbolo. Falou em Copa, é uma boa fala. Nesse sentido que eu lembrei. O mascote da Copa. Ele pode ser registrado ou não? Sim. Como o quê? Como desenho industrial? Não, como uma marca. Como uma marca. Mesmo que ele... É um logo. Mesmo que ele vá depois se transformar num bichinho de pelúcia. Ele é um logo. Ele é um logo. Ele é uma marca. Tem até um post lá no Instagram, né? Falando sobre isso. Ele pode sim ser registrado. E aí, claro, tu vai usar uma camiseta do Brasil. Tudo bem, não é tu que estás, tu não está utilizando, né? Por exemplo, eu vou daqui a pouco usar o símbolo para me promover, para ganhar dinheiro. Bom, daí isso é outra história. Entendi. Então não poderias daqui a pouco criar um bar chamado Copa do Mundo. Não, né? Porque isso é uma coisa registrada. Então, essas pequenas coisas. Claro, aí tu vai me dizer, Renata, mas a pessoa lá morando a muitos quilômetros e tal, ela não... quem que vai lá entrar com uma ação contra ela? Gente, acontece. Entendi. Então, eu tive casos, de clientes que chegaram a mim porque eles estavam usando a marca e eles não sabiam que era de outra pessoa, né? Sim, pode acontecer, exato. E aí chegaram assim, Eline, recebi uma notificação. E assim, vou ter que parar de usar a marca. Mas essa notificação, ela é administrativa? Ela é administrativa. O que é o indicado, né? Tu terias que fazer 3 notificações, bem simples. Até Instagram, tu manda mensagem serve, e-mail, WhatsApp. E dizer, olha... Dizendo, olha, é minha marca. Eu tenho a marca registrada, por favor, tu tem um prazo aí, né? Sei lá, 30 dias, uma semana, dependendo. Porque imagina se a pessoa tá tendo muito lucro com aquela marca. Sim, né? entendi, Isso acontece. Claro. E aí tu vai dizer, não, tu não podes mais usar, tudo bem. E aí, se a pessoa não para, cabe ação judicial. E aí, a pessoa diz assim, Renata, mas eu não tive a intenção, né? Eu não sabia e tal. Só que, judicialmente, a gente não se avalia, né? A boa-fé ou a má-fé, né? Avalia tá dando prejuízo pra alguém. O que se avalia assim, tu tem a marca registrada? Não, então, entendi. Isso. Fim da história. Agora, falando em marca registrada, doutora, assim, polêmicas, que a gente sempre vê no mundo dos famosos, né? Vamos pensar assim, polêmicas. Quando eles fazem essas reuniões dos famosos, vamos pensar cantores. Aí botam um X nome lá, como a Simone, não. A Maraia, Maraísa e a Marília das a Marília Mendonça. Isso, né? Que nos deixou ano passado, tragicamente, infelizmente. Elas tinham lá um projeto musical. Aquele projeto, aquele nome, As Patroas, tinha que ser registrado para não dar confusão com outros? Sim, tinha que ser registrado. E na verdade, eles entraram com pedido de registro, mas já tinha um projeto chamado Patroas, né? Na verdade, agora até eu não me recordo se era Patroas ou Patroa,
registrado. Eu acho que era patroa registrada, Acho né? que era e delas é patroas. Mas por que deu o problema Tá. se não era o mesmo nome? Exato. Porque era o mesmo segmento. Entendi. Também era uma questão musical. E aí eu já puxo pra Ludmilla. Tá. Né? Não sei quem é fã da Ludmilla, né? Eu gosto bastante. A Ludmilla tem um projeto que quem acompanha ela sabe que é o Numanice. Tá. Numanice com Y e tudo junto, Numanice. Tá. Né? Enfim. E aí deu uma polêmica há uns 3 meses que já tem um Numanice separado, tá? Numanice, N-I-C-E, registrado. Mas aí um é junto, outro é separado o nome. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. E o mesmo segmento. O mesmo segmento. É uma cantora que tem um projeto lá, que também o nome do projeto é Numanice, enfim. E agora existe essa polêmica. O pedido da Ludmilla, ele tá em andamento. Tá. Antes ou depois da outra? Foi depois. Foi depois. A moça, ela já tá registrada há muito tempo. Ah, já tem o registro. Já tem registro. Tá. E aí, assim, vamos voltar lá no primeiro bloco. O que eu falei? Análise da viabilidade. Claro. Então, é muito importante realmente verificar se está disponível ou não. Porque, pensa comigo, se a análise da viabilidade tivesse sido feita da forma correta, a pessoa ia dizer, olha, Ludmilla, tem uma marca registrada, a grafia é diferente, mas é do mesmo segmento. Entendi. E vai dar problema. Tanto vai dar problema que deu problema. Sim, essa busca é dentro do instituto mesmo que se faz. Dentro do banco de dados do INPI. Porque é importante, porque não adianta tu querer registrar uma coisa que já existe um dono. Exato. E assim, é muito importante tu ver o segmento. Claro. Nesse caso do Numanice, é evidente, né, que ia dar problema. São coisas iguais, do mesmo segmento. Mesmo exemplo, assim, mas as duas são no Brasil? As duas. Então realmente não a tem. coisa tá complicada. Né? Poderia ter visto, é um problema que poderia ser evitado, das patroas também, né? Então a gente também tem um exemplo do El Chan. Quem nunca dançou é o Chan. Quem nunca conheceu, né? Pegou cantarolando a música do El Chan. Pois é, El Chan não era El Chan, era Gera Samba. Né? E aí quando eles foram registrar a Gera Samba já tinha uma outra banda na época, né, que tinha um nome e eles trocaram para El Chan. A gente tem um caso também daquela cachaça, a João Andante, tá? Que é a João Andante, é lá do Nordeste, era uma cachaça, entraram, é o símbolo de um homem andando, por isso o nome João Andante. E aí tentaram entrar com registro, lá pelo meio tem uma fase, né, que são 60 dias, e nesse prazo de 60 dias, quem tem interesse que aquela marca não seja registrada, se manifesta dentro do processo. Entendi. E a Johnny Walker, lá entrou, dizendo, como vocês vão registrar essa marca? Sendo que é João Andante, João Walker, e o símbolo, um ia pra direita e o outro pra esquerda. Sim. Aí tu me diz, e não, as duas são, né? Bebidas semelhantes. Sim. Teria como registrar? Não, tanto que João Andante teve que trocar o nome. Agora eu não me recordo o nome, mas teve que trocar o nome. Não ficou João Andante. Não ficou. Mas aí, se eu te mostrar os dois desenhos, tu vai dizer, é óbvio que é igual. Entendi. Então, doutora, é importante ter a marca, registrar, tudo certinho. Exatamente, trazer benefícios, né, como a exclusividade, aumento do patrimônio, evitar a questão de cópias. Ninguém quer ter uma ideia e ser copiado, ninguém quer. Dúvida. Então, na verdade, e evitar os prejuízos, né, uma ação judicial, ter que começar tudo do zero, que ninguém quer, evitar prejuízo econômico, além de ações judiciais, a questão de tipo, tu paga identidade visual, tu faz tudo, investe no teu marketing, daqui a pouco tu perde a tua marca. Então, é muito importante fazer o registro e não perder ali o time, né? De fazer as coisas. A gente já tem gente que tem marca há 10 anos e a marca não está registrada. Tá certo. Então, doutora, agradeço ter vindo conversar conosco. Foi um prazer mais uma vez falar contigo. Renata, eu que te agradeço o convite, né? Para mim é muito especial estar aqui. A gente já teve, né, um outro programa junto durante a pandemia. Exatamente. Então é muito interessante estar aqui compartilhando essas informações e trazendo, né, esse conteúdo para as pessoas que realmente hoje não é muito conhecido, né? E como eu estava te falando nos bastidores, hoje o registro de marca ele não é obrigatório, mas com o tempo ele vai se tornar obrigatório, assim como tantas outras coisas. É verdade. Então desejo sucesso à doutora. Pra ti também. Obrigada. Então é isso, gente. Tem a marca, registro, porque é extremamente importante. E para encerrar o programa, vamos à nossa frase. Vamos que é pra frente que se anda. Um super beijo!